clube. Todos os dias ele se reúne com dirigentes rubro-negros para traçar os rumos até a reapresentação do elenco principal dia 10 de janeiro. O diretor executivo Bruno Spindel chega no Brasil nesta sexta pela manhã e o vice-presidente de futebol Marcos Braz só retorna no início de janeiro junto com Paulo Souza. O novo mister também está em contato direto com o gerente de saúde Márcio Tanuri, que está passando todas as informações sobre os atletas, relatórios detalhados. A ideia é que com essa imersão toda, Paulo Souza se adapte mais rápido no novo clube. A estreia no comando da equipe deve ser no dia 5 de fevereiro, no estadual, já no clássico com o Fluminense. Lembrando que o rubro-negro vai disputar o início do Carioca com um time alternativo. Essa decisão já estava tomada antes mesmo da contratação do novo treinador. Os jovens do elenco já se reapresentam na próxima semana. E só para fechar, o nome de Felipe Coutinho vem sendo especulado em alguns clubes e, segundo o jornal catalão Esporte, o Flamengo quer o jogador do Barcelona. Tá certo, então, Roberta Barroso com as informações do Flamengo. Ô, André Kfouri, qual o maior desafio do Paulo Souza ao chegar no Flamengo, hein? O maior desafio, independentemente do ambiente, dessa questão toda de quem deveria ser o técnico, é conseguir implantar o seu trabalho, os seus métodos num ambiente de futebol totalmente distinto daqueles que ele conhece. Eu disse aqui ontem, a oportunidade de dirigir o Flamengo é a mais importante, mais promissora, mais encantadora que o Paulo Souza já recebeu na sua curta ainda trajetória como treinador de futebol. Ele certamente está muito mais do que comprometido com a possibilidade de fazer sucesso, como a gente já viu aí, participou até do pagamento da sua própria multa rescisória. Então ele enxerga uma grande chance, ele enxerga a possibilidade de ser muito feliz em todos os aspectos aqui no futebol brasileiro. Mas ele vai primeiro ter que conhecer o futebol aqui no Brasil, entender o futebol aqui no Brasil, saber da relação de métodos que ele tem para trabalhar, comandando um time de futebol do nível do Flamengo, quais são aplicáveis e quais não são aqui no ambiente do nosso futebol brasileiro. Então eu acho que esse é o grande desafio que ele tem, mas não é um desafio que não possa ser superado por um treinador competente que saiba se adaptar. Durante todo esse período em que o Flamengo aparentemente conversou com diversos treinadores, enquanto esperava um, esperava o outro, acabou fechando com o Paulo Souza, na minha opinião, é claro que o Jesus seria a melhor escolha, mas não porque ele é um treinador que não se encontra em outro lugar, suas capacidades são inatingíveis, não por isso, mas porque ele conhece as dificuldades do futebol brasileiro. E essas são novidades na vida e na carreira do Paulo Souza. Para mim, lidar com essas novidades, quase todas negativas, quase todas muito desafiadoras, compõem o maior desafio que ele tem. Ô Zupac, o Paulo Souza ele chega então com 6 auxiliares, né? Com 2 auxiliares, 2 preparadores físicos, tem um analista, é muita gente. Você gosta de treinadores que têm toda uma equipe tão grande como essa? E você acha que a adaptação dele vai ser tranquila ou é preciso ter muita paciência? O fato dele carregar consigo uma comissão técnica grande, teoricamente facilita a adaptação dele, né? Porque uma vez que ele traz toda a estrutura dele, em termos de recursos humanos, né? de gente para o trabalho, ele vai trabalhar com mais gente que ele já conhece, né? Seria mais difícil se ele sozinho ou com um auxiliar caísse de paraquedas dentro de todo o ambiente do Flamengo, né? Com mais gente, fica mais fácil para ele se enturmar e para o trabalho acontecer, porque é mais gente espalhando a metodologia de trabalho também. E acho que esse é um ponto importante, né? Eu gosto que o clube tenha a sua comissão técnica, acho importante para o clube não ficar refém do técnico, porque amanhã depois o Paulo Souza pega suas coisas e vai embora, como o Jorge Jesus fez, e o clube fica sem comissão técnica, né? Porque o treinador traz toda a sua equipe e muitas vezes o clube se desfaz de alguns profissionais para poder realocar esses que chegam. Mas é o preço que se paga, no caso literalmente, por se contratar um técnico de fora, né? Porque o técnico de fora, justamente por não conhecer todo esse ambiente, ele coloca como uma condição
irrevogável do seu trabalho, trazer toda a sua estrutura de trabalho. Então, não é uma situação que você só ganha, é preciso conceder em algum momento, e o Flamengo concede o espaço para essas comissões técnicas. E eu acho importante nesse caso específico, porque o Flamengo vem sofrendo com uma questão de metodologia e de encaixe, né? Se a gente pegar do Jorge Jesus para cá, o Domi teve dificuldade porque depois de um certo tempo os resultados minaram a confiança naquilo que acontecia e o trabalho foi perdendo consistência e ele foi demitido. O Rogério Ceni teve dificuldades de relacionamento dentro do departamento de futebol como um todo, e essa relação, pela maneira exigente, né, que o Rogério tem, acabou, e até intransigente em alguns momentos, mais recluso, acabou minando a relação, e ele foi demitido. O Renato encontrou resistência pelos seus métodos ou pela ausência de métodos mais modernos, de um trabalho mais aprofundado na parte tática dentro do campo, e isso também minou o trabalho. Os resultados não acompanharam e ele foi demitido. Ou seja, o Flamengo sente falta de alguém que consiga implementar, e o André falou isso várias vezes nos últimos meses, uma cultura de futebol. E o Flamengo contrata um técnico que traz consigo uma cultura de futebol, uma escola de futebol e uma grande comissão técnica para implementar essa metodologia.